Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Geografia. A nossa aula de hoje é sobre contrastes socioeconômicos do Brasil. Para iniciar a nossa aula, eu vou fazer duas perguntinhas para vocês. O que chamou sua atenção nessa imagem? Hum? O que você imagina quando vê uma imagem como esta? Essa imagem, ela evidencia um dos aspectos da desigualdade social no Brasil. Comunidades carentes e edifícios de alto padrão, construídos bem próximos, mas com uma divisão territorial bem marcante entre eles. Agora vamos analisar a canção Brasis e relacionar ela com as duas imagens ao lado. O título da canção Brasis refere-se a mais de um Brasil. Vamos ler a canção para que nós possamos compreender a mensagem da música e relacionar com as imagens. Em um Brasil que é próspero, o outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Tem um Brasil que soca, outro que apanha. Um Brasil que saca, outro que chuta. Perde, ganha. Sobe, desce. Vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. A música Brasis busca trazer ao ouvinte a reflexão sobre a diversidade étnico-cultural do país e como essa diversidade se encontra representada nas desigualdades sociais que estendem pelo território brasileiro. A primeira e a segunda estrofes da música falam a diferença na distribuição de renda do país, em que uma parte é próspera e a outra não muda. Ao mesmo tempo que parece estar investindo, na verdade acaba por sugar muito mais do trabalhador assalariado, que é explorado pelos grandes empresários. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde e educação. Enquanto isso, o investimento que se diz ser feito nessas áreas praticamente não acontecem, pois ainda são feitos de modo muito compensatório, querendo sempre tapar buracos, mas nunca nivelar tudo que está errado por completo. Um Brasil que soca, outro que apanha. O que apanha, consequentemente, vai à luta, mas não vai à escola. Então, essa é a realidade brasileira. Dois países em um só. O país da desigualdade, em que nós vamos ter, de um lado, pessoas que têm privilégios e de outra, pessoas que não têm privilégios, né? São pessoas que lutam pela sua sobrevivência. São pessoas que trabalham de forma árdua para conseguir o pão de cada dia. Nas imagens, nós conseguimos perceber um grande abismo existente entre o Brasil rico e o Brasil pobre. O contraste social ele acontece quando a distribuição de renda é feita de forma diferente, sendo que a maior parte fica nas mãos de poucos. De um lado temos os ricos e do outro os pobres. A imagem a seguir representa a distribuição de renda no Brasil. Qual interpretação pode ser feita dessa imagem e como ela se relaciona com a realidade brasileira? Quais respostas podem responder a essa pergunta? Então, a imagem nos revela que a distribuição de renda ela é desigual, de forma que algumas pessoas possuem melhores condições econômicas do que outras. A má distribuição de renda ela acontece quando uma pequena parte da população possui grande renda e a maior parte da população tem uma renda muito inferior, ou seja, quando existe muita diferença entre ricos e pobres. Essa diferença faz com que surjam das desigualdades, já que em países desiguais a renda pode ser determinante para que uma pessoa tenha acesso a certos direitos. As pessoas que têm uma baixa renda acabam por ter acesso somente ao que é disponibilizado pelos governos,
Caso o governo não invista em saúde, educação, por exemplo, as pessoas de baixa renda terão mais dificuldade para acessar esses direitos. Por outro lado, quem possui uma boa renda pode ter acesso a serviços privados que não seriam necessários caso fossem devidamente disponibilizados pelo governo com qualidade. São exemplos: acesso a um plano de saúde privado, ao ensino privado, segurança privada, entre outros. Embora o Brasil esteja entre os 10 países com o PIB mais alto, é o oitavo país com maior índice de desigualdade social e econômica do mundo. De acordo com o relatório da ONU de 2010, as principais causas da desigualdade social são o desemprego, dificuldade de acesso à educação de qualidade, aumento da fome, dificuldade de acesso a serviços básicos como transporte público, saneamento básico e moradia, aumento das taxas de criminalidade, menos acesso à cultura e lazer. A desigualdade social no Brasil não é algo recente, foi construído ao longo da história, porque a desigualdade ela se dava desde os tempos do Brasil colônia, em que Portugal detinha os recursos advindos do próprio Brasil, como por exemplo nós tivemos a primeira exploração que foi o pau-brasil, a segunda cana-de-açúcar e posteriormente o ouro, além da produção agrícola. Nesse período, nós tivemos o nosso território administrado por pessoas designadas pela coroa, cuja relação de desigualdade dava-se entre os senhores e os escravos. A história do Brasil nos ajuda a entender vários problemas que existem na atualidade, tais como a fome, o racismo e a pobreza. A escravização dos africanos trouxe profundas marcas para esses povos e traz consequências graves até os dias atuais. Uma das piores marcas é a do racismo. Uma parcela da população tem uma visão distorcida e trata os afrodescendentes como inferiores, menos capazes e diferentes. Isso também se reflete no fato de negros receberem, em média, salários menores que brancos em funções semelhantes e haver poucos negros ocupando cargos de chefia de empresas.